Meus amados irmãos, importantes perguntas nos conduzem a grandiosas reflexões e respostas também. E nós iremos hoje, dando continuidade a essa série, Por que Jesus é Deus, pelo menos encontrarmos 3 respostas. A primeira delas, porque Jesus é imutável e eterno. Segundo lugar, porque Jesus nos tira das trevas. E em terceiro lugar, porque Jesus nos dá a vida. Com base nisso, nós vemos que todas as vezes que Jesus, de forma muito categórica, se apresentou como eu sou, ele fez isso pelo menos 7 vezes no Evangelho de João. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira e eu sou o bom pastor. Tudo isso o levou, em suas palavras, testificar o que ele já revelava em suas atitudes, que ele é Deus. Não é de hoje que essa verdade vem sendo negada por parte de muitos. C.S. Lewis, ao estudar sobre a divindade de Jesus, disse: quando nós nos deparamos com os princípios bíblicos, com os relatos sagrados que nós encontramos na Bíblia sobre Jesus, nós temos apenas uma das 3 opções. Ou cremos que Jesus é Deus, ou afirmamos que Ele é mentiroso, ou declaramos que Ele é um louco. Então, poder analisar, poder crer, poder estudar, ser levado a compreender que Jesus é Deus, é acalmar o coração. E poder descansar em uma verdade linda e eterna que eu vou falar para você agora. Jesus é o projeto, é o Messias, é a esperança certa que Deus tem para mim e para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 1, a partir do verso 1. Vejamos a riqueza detalhada aqui por esse autor sagrado. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. Verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado de João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por fim, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É uma verdade, Jesus é Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai, que bom estarmos juntos aqui, te adorando e engrandecendo o teu santo nome, podendo declarar as tuas maravilhas, independente das nossas circunstâncias, temos razões de dizer que Tu és Deus. Ministra agora ao nosso coração a Tua palavra, a Tua pregação, a Tua mensagem, Deus. Nós queremos ouvir a Tua doce voz, através da revelação bíblica, através da intervenção do Espírito Santo de Deus. Pai, fala conosco. Nós queremos acalmar o nosso coração. Nós queremos acreditar fielmente no Senhor. E para isso é necessário afirmar que Jesus é Deus. E é no nome dEle que todos nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o que João,
o último evangelho a ser escrito, se deparou, ele viu que existiam vários falsos mestres, pontuando o caráter de Jesus, pontuando o altruísmo de Jesus, alguém que amava sem esperar nada em troca, sabe? Alguém que veio para os seus e foi totalmente rejeitado pelos seus. João se deparava com pessoas que olhavam com admiração profunda para Jesus, mas que negavam que Ele é Deus. E diante disso, o propósito desse evangelho é mostrar Jesus como Deus, Jesus como a ressurreição e a vida, Jesus como aquele que torna inexplicável o amor do Pai para comigo e para com você. Por isso que está no Evangelho de João, João 3,16. Porque Deus tanto nos amou de uma forma inexplicável ao ponto de mandar o seu único Filho ao mundo para nos salvar. Diante dessas palavras que estão diante de mim e de você, nós podemos obter a primeira resposta para a pergunta: por que Jesus é Deus? E a resposta é: porque Ele é imutável e eterno. O verso que nós lemos no verso 1, quero que você tenha agora comigo também, esse verso juntinho de você. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. A frase grega, Theos em hologos, mostra a eternidade de Jesus, revela que nós cremos em um Jesus, nós acreditamos em um Jesus que é bem verdade e nos apresentou um código de ética moral, que é bem verdade que nos amou, que amou o seu povo, que amou os necessitados, que marcou o encontro com pessoas que não poderiam ser encontradas por ninguém, entre elas a mulher samaritana, mas Jesus fez tudo isso e continua agindo hoje, marcando encontros, se aproximando, transformando áreas da nossa vida, porque Ele é imutável e eterno. Tudo muda quando eu creio na eternidade de Jesus. Uma eternidade que de fato não foi limitada pelo tempo, mas que entrou no tempo. Termina sendo até um pouco impossível falar da divindade de Jesus sem trazer alguns lampejos da sua humanidade. Porque assim como nós estamos afirmando que Jesus é 100% Deus, eu também preciso afirmar que Ele foi 100% homem. E essas duas naturezas sempre estiveram em equilíbrio. Uma não veio para ser superior à outra. As duas se unam. As duas estão em essência ligadas. As duas atestam para a divindade de Jesus. João escreveu o seu livro para judeus e gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E entre os gentios estavam os gregos. E o que os gregos acreditavam? Levados pelo filósofo Platão, Aristóteles, os gregos acreditavam na teoria dos elementos, dos 4 elementos, da água, da terra, do fogo e do ar, como sendo o surgimento de todas as coisas. E João sabia que aqueles que negavam a divindade de Jesus, não associavam ao Jesus que veio aqui na terra, o Deus que criou todas as coisas. A segunda figura da Trindade, que em sua eternidade sempre esteve unido a Deus, não sendo o Pai, nem sendo o Espírito Santo, porque são 3 naturezas diferentes, mas os 3 em essência são Deus. Jesus não veio ao mundo como um Deus, Ele veio como Filho de Deus, como o próprio Deus. Eu posso ouvir um amém? E João revela aqui, e depois o tempo revelou o quanto estava equivocada essa teoria dos elementos, dos 4 elementos. João mostra aqui que tudo foi feito por Jesus. Tudo foi obra das mãos de Jesus. Que Jesus é o Criador.
que Jesus esteve sim ao lado de Deus Pai, esteve sim ao lado de Deus Espírito Santo, na hora de criar todas as coisas. Aí você diz, isso é muito louco, e eu quero mudar essa palavra para dizer, isso é muito grandioso. Crer em um Jesus que é eterno. Toda a criação é mutável. Perceba comigo. Toda a criação é mutável. Olha o extremo oriental das Américas. Perdendo a posição de ser o extremo oriental das Américas, pelas águas do mar que sobem, que tiram aquela área ali, aquela montanha. A criação toda muda. Animais têm a sua espécie em extinção, acabam. Estações mudam. E eu vou mais adiante. Os seres humanos mudam. Eu e você, calma, pessoas vão ficar tristes, mas vou ter que dizer, eu e você ficamos velhos. Cansados, gente. Recentemente eu fui jogar FIFA 17. No Xbox. Algo que eu fiz minha adolescência e juventude quase toda. E combinamos uma hora muito boa, 10 horas da noite, para começar a jogar. E fizemos lá o sorteio, né? Time 1, time 2. E aí, fomos jogando, né? Pegando algumas dicas, escolhendo bons jogadores. Quando deu meia-noite, eu não sabia mais o que era X, o que era Y. E alguns dos meus amigos que tinham 10, 15 anos mais, que são mais novos do que eu, adolescentes da Rede Livre, ficaram até 5 horas da manhã, jogando na maior felicidade. E eu saí dali em uma depressão, dizendo, nem virar a noite jogando FIFA eu consigo mais. Ficando velho. Por quê? A criação é mutável. Toda a criação fica cansada. Mas nós temos um Jesus que não muda. Nós temos um Jesus que é imutável. Nós temos um Jesus que é eterno. Nós temos um Jesus que é descrito aqui em João 1:1. E que esse primeiro versículo do Evangelho de João pode ser muito bem ligado ao livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Porque no princípio criou Deus todas as coisas. Eu e você estamos aqui adorando a um Jesus que é eterno e não muda. Pessoas mudam ao nosso redor. Pessoas nos decepcionam. Pessoas nos ferem com palavras. Pessoas nos compram com uma confiança que na primeira oportunidade de autofavorecimento nos trai. Mas Jesus não, Ele é fiel. Ele não muda. Ele é imutável, e é essa verdade do Evangelho que nós nos deparamos aqui. Há um Deus poderoso, há um Jesus que é Deus, e por isso Ele não muda. O Verbo revela quem é o Pai. Ele é a palavra de Deus. Ele veio ao mundo não deixando a sua natureza divina, mas veio ao mundo se tornando homem, Deus homem, para morrer em uma cruz por mim e por você. Jesus não muda. Você admira algum milagre que Jesus realizou? Pois eu quero dizer que Ele vai repetir esses milagres na tua vida. Você admira algum ato da história de Jesus que Ele te surpreende? Pois Ele vai realizar isso na tua casa. Você se apega a algum paradigma que o próprio Jesus quebrou, mostrando que Ele é bom, mostrando que Ele é companheiro? Pois acredite, esse amor vai te alcançar e transformar a tua história, porque Jesus é Deus. Aplauda o nome dEle. E nos deparamos com a segunda resposta, que está no verso 4 e 5. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Segunda resposta para a pergunta por que Jesus é Deus, é porque Ele nos tira das trevas. Eu me deparei com uma frase do Dr. Matthew McHamel, que diz o seguinte:
se existe uma doutrina de grande importância no cristianismo, essa é a doutrina da natureza divina de Cristo. É somente nessa axiomática doutrina que está edificada a fé cristã. Preste atenção. As escrituras cristãs, compostas por 66 livros do Velho e Novo Testamento, enfatizam a necessidade de um redentor para os homens que estão em pecado. Diante de tantos gostos aqui, diante de tantas nacionalidades, diante de tantas cidades diferentes que nascemos, fomos criados, diante de tantos contextos, há algo que nos unifica: somos pecadores. E não me veja com maus olhos, porque eu estou me incluindo nesse grupo. Nós somos pecadores. Isso indica que nascemos no pecado, e que esse pecado, além de ser uma barreira terrível contra o Deus, nos coloca na posição de inimizade contra Deus. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. E essas trevas que são reveladas aqui é literalmente a escuridão da morte, a escuridão da morte espiritual, a escuridão da morte espiritual em que está todo aquele que não acredita ainda que Jesus é Deus. A escuridão existencial, moral, que nos impede de nos dirigirmos a Deus como Abba, meu pai, meu paizinho, meu painho, meu papai. E o que nós vemos aqui como solução, vejam bem, Jesus vem ao mundo para resolver a nossa maior crise. Crise essa muito mais superior do que qualquer crise econômica e financeira que você já tenha enfrentado. Crise essa muito mais superior do que qualquer enfermidade que você já tenha enfrentado. Crise essa que eu e você não seríamos capazes de resolver. Qual crise eu estou falando? Do nosso estado de morte espiritual. E Jesus, sendo Deus, vem ao mundo para dizer: calma, eu vou beber o cálice amargo da ira de Deus, eu vou morrer em uma cruz, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu vou livrar um povo da morte, mas eu vou mudar a história de um povo, mas eu vou mostrar o que é amor, o que é entrega, o que é esperança. Por isso que Jesus, por ser Deus, morre na cruz por mim e por você. Apenas Ele poderia resolver a nossa maior crise. E Ele resolveu. Ele resolveu. Meus amados irmãos, é essa verdade intransferível, é essa verdade poderosa, que me conduz mesmo diante dos dilemas da vida, dos problemas ao meu redor, crer que eu não vou ser destruído, porque Jesus já me salvou. Jesus já me livrou. Jesus já veio com sua mão sobre mim. Veja no verso 4 que ele diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Nós não podemos ver, eu estou falando isso com base no verso 4 e 5. Nós não podemos ver Jesus como um ser de luz. Eu tenho que acreditar que Jesus é Deus. É Deus. Que através do milagre do Natal, como o maior símbolo da sua encarnação, Ele torna-se homem, sem perder a essência divina, tendo uma nova natureza, que essa natureza teve tempo de existir, eu creio assim, mas que sempre levou dentro de si e continua carregando a divindade. Jesus é Deus. E como homem, Ele sentiu fome e teve que comer. E como homem, Ele teve que se retirar para lugares solitários porque estava cansado. E como homem, Ele teve que parar muitas vezes para orar diante de frustrações que talvez, ou com certeza, nenhuma outra alma humana seria capaz de suportar.
A natureza divina não cancelou a natureza humana. A natureza humana não cancelou a natureza divina. Jesus é o Redentor com duas naturezas. Se você crê nisso, diga amém. Ele nos tira das trevas. Nossa maior crise existencial. Nosso maior problema, separação de Deus. Jesus não vem ao mundo. Eu achei muito interessante essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus não vem ao mundo para mudar o coração de Deus. Jesus vem ao mundo para afirmar o que está no coração de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. E o coração do filho para de bater por alguns instantes. O coração do filho para de bater por algumas horas, com um objetivo glorioso, fazer com que outros corações viessem a bater. Viessem a ter vida. Jesus é Deus. E por isso, Ele nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Não é qualquer luz, é uma maravilhosa luz. Terceira e última lição, recapitulando. Por que Jesus é Deus? Primeira resposta, porque Ele é imutável e eterno. Segunda resposta, porque Ele nos tira das trevas. Terceira resposta, porque Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Ele nos adotou. O ano passado, a Escola Internacional Cidade Viva fez um momento de conscientização com os nossos alunos. Nós ensinamos aos nossos alunos a importância da adoção. Nós ensinamos aos nossos alunos a importância de vermos cada vez mais os abrigos com menos crianças e mais crianças adotadas. Mais crianças que foram abandonadas em um lixo, em uma calçada, na porta de uma casa, que elas sejam acolhidas por famílias que venham a amar integralmente, que venham a cuidar, venham a ajudar para o desenvolvimento. E foi muito bom. Tivemos aqui um promotor de justiça falando, tivemos um assistente social falando, tivemos uma psicóloga falando, tivemos eu, pedagogo e pastor falando também, foi muito bom. Mas o auditório levantou-se uma mão. Eu fiquei um pouco surpreso, sem saber o que nos aguardava. É muito bom ser professor e ter alunos, mas é muito misterioso saber que pergunta vem, né? Quem é educador sabe aqui dos riscos. E eu disse, não, eu vou ouvir o que esse aluno tem a falar. Tantas pessoas falaram de adoção. O promotor de justiça, assistente social, psicóloga, eu. Mas aquele aluno nos surpreendeu. Iniciando com a seguinte frase: eu sou adotado. Já vimos que quem iria falar é quem tem conhecimento de causa. E eu quero dizer que minha mãe diz que é a mulher mais feliz porque me adotou. Que meu pai diz que é o pai mais feliz porque me adotou. E eu digo que eu sou o filho mais feliz porque sou filho do coração e fui adotado. E todo mundo já começou a chorar, já começou a se emocionar. Ele disse, olha, a adoção que vocês estão falando aí é tão boa, é tão importante, que minha mãe já adotou mais uma criança e a minha irmãzinha chegou em casa tem 2 meses. Eu quero te dizer que o meu Deus e o teu Deus nos adotou. Eu quero te afirmar que o meu Deus e o teu Deus, que tem nome, chama-se Jesus Cristo, nos adotou. Eu quero te dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi até o nosso encontro e disse, você é meu, eu vou te dar vida. Porque Ele viu que todos os caminhos que eu e você decidíssemos para chegar até Deus seriam inúteis. Porque apenas Jesus, por ser Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. Eu quero contar uma história para vocês. Da minha filha. Eu posso, gente? Eu conto tanta história dela que eu fico com medo de estar abusando vocês. Vocês prometem que eu posso? Tá bom, estão insistindo tanto que eu vou contar, viu? Deus colocou no meu coração um hábito. Nas primeiras semanas de gravidez da minha esposa Jamile.
que foi conversar com a minha filha. Eu apresentei a minha playlist à minha filha, do celular, quando ela tinha algumas semanas, na barriga de Jamile. Colocava o fone, sabe, o CD do Cidade Jovem, da Rede Nuvem, do Cidade Viva, algumas músicas boas também, mais variadas. E ali eu sempre fiz questão de falar sobre Jesus. E contava de onde Jesus nasceu, tudo pela fé, né? Querendo criar um vínculo com ela, não só de paternidade, mas também de apontar para quem era o dono da minha vida. Isso foi feito durante toda a gestação. Eu lembro que eu ainda estava na primeira noite, sem dormir, na maternidade, que eu pensei que aqueles dias difíceis ia ficar só na maternidade, mas não, levaram-se para casa durante alguns meses, cólicas e tudo mais. Meu Deus, não quero nem lembrar dessa época. E eu estava na maternidade ainda e pela fé, eu baixei um aplicativo da Bíblia para crianças no meu celular. E durante muito tempo, fui me dedicando nesse sentido. Fazia isso com muito prazer. Mas me deparei com o diagnóstico de autismo, sabendo das grandes limitações, entre elas, da compreensão daquilo que é abstrato, podendo se apegar apenas ao que é concreto. E meus irmãos, o que mais feriu meu coração foi a reflexão. Como eu vou poder ensinar a minha filha que Jesus é Deus? Que ele nasceu em Belém, ela vai associar que Belém é uma cidade como é João Pessoa. Que ela nasceu em João Pessoa e Jesus em Belém, ela vai fazer associação. Que ele teve um pai e uma mãe aqui na terra, também ela vai fazer uma associação. Vai lembrar de mim e vai lembrar da mãe. Mas como é que eu vou falar para ela que Jesus é Deus? E em um primeiro momento eu fui levado, eu digo, não, eu vou estudar um pouco mais de teologia sistemática, eu vou estudar um pouco mais, sabe, de forma pedagógica, didática, como tornar isso compreensível para uma criança, mas eu comecei a ver que era impossível para mim. E essa pergunta, que não tinha resposta, me levou a uma enfermidade. O psiquiatra que me acompanhou disse que foi de uma complexidade tão grande para a minha mente querer a resposta de como a minha filha iria saber que Jesus é Deus, e eu não encontrei a resposta para isso, que eu comecei a somatizar em meu corpo. Um barulho de motor ligado sem ter motor nenhum, uma alergia ao redor do nariz, a pele sempre coçando muito e sangrando, o ouvido, vez por outra, estourando sem ter processo de inflamação nenhum. E a todo instante em meu coração, aquela falsa verdade. Minha filha não vai saber que Jesus é Deus. Isso me torturou, isso me machucou, mas me levou a acreditar que Jesus é Deus. Eu quero afirmar para você que eu nunca tive o privilégio de ter um diálogo com minha filha, porque ela está com o diagnóstico de apraxia da fala. Ela nos escuta, mas não consegue se comunicar ainda. Mas de forma milagrosa. Eu não sei com quem ela aprendeu, mas onde ela estiver, quando ela escuta o nome de Jesus, ela faz um coração. Eu não sei com quem ela aprendeu. Humanamente, eu não sei com quem ela aprendeu. Mas onde ela estiver, se ela ouvir o nome Deus, ela aponta para o céu. Eu não sei explicar, mas ela consegue me mostrar que Jesus e Deus é a mesma pessoa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha filha vai falar. Ela vai falar. E eu não estou sendo egoísta. Eu não quero que ela fale para ouvir um papai eu te amo, por mais que eu desejo isso desde a barriga. Eu não estou esperando ela falar, sabe? Para ouvir dela. Diliane sabe disso, defende a causa do autismo há anos. Eu não quero que ela fale, queridos, eu estou sendo muito sincero, Deus conhece meu coração.
Eu não quero que ela fale para que ela venha dizer simplesmente o que aprendeu na aula. Eu estou louco que ela fale, porque ela vai me revelar como Deus se revelou a ela. Jesus é Deus. Lembra do aplicativo que eu baixei no celular, com a Bíblia para crianças? Quando eu saí da primeira consulta, da segunda, na verdade, com a neuro, porque ela foi previamente diagnosticada, tivemos 3 meses de tratamento pesado para ter a palavra mais definitiva. Queridos, quando eu saí de lá, eu desci o elevador do Ecomedical, peguei o celular para apagar o aplicativo da Bíblia. Estou confessando um pecado para vocês, uma falta de fé. E por alguma razão o telefone tocou, eu não apaguei esse aplicativo. Hoje meu celular tem todos os aplicativos de Macha e o Urso, Patrulha Canina, todos os ursos do mundo, YouTube, mas o que ela mais gosta é o aplicativo da Bíblia do Senhor, que eu baixei quando ela estava na barriga ainda. Quais mudanças você quer ver em quem você ama? Quais barreiras foram construídas, impedindo de você ver aquela pessoa que você ama, olhando para o Senhor? Creia, Jesus é Deus. Ele vai alcançar aquela vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.